Jesus nunca escreveu um livro, nunca fundou uma instituição religiosa, nunca construiu um templo, nunca estabeleceu uma hierarquia de sacerdotes, nunca criou uma organização com regras burocráticas para determinar quem poderia ou não se aproximar de Deus. E talvez essa seja uma das verdades mais desconfortáveis para muitas pessoas. Ao longo dos séculos, milhões de pessoas passaram a associar Jesus a estruturas religiosas complexas, templos grandiosos, sistemas de autoridade, regulamentos, dogmas e tradições. Mas quando voltamos aos relatos mais antigos preservados nos evangelhos, encontramos algo surpreendentemente diferente. Encontramos um homem que caminhava entre pescadores, cobradores de impostos, mulheres marginalizadas, doentes e pecadores. Um homem que falava sobre transformação interior, sobre enxergar a realidade de uma forma completamente nova, sobre despertar. E antes de continuarmos, se você gosta de conteúdos que exploram os mistérios mais profundos da fé, os ensinamentos esquecidos do cristianismo e as passagens que raramente são explicadas nas igrejas, aproveite agora para deixar seu like, se inscrever no canal Os Mistérios da Fé e ativar o sino das notificações. Seu apoio ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas que estão em busca de respostas. Agora vamos continuar, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar completamente a forma como entende os ensinamentos de Jesus. Durante quase 2000 anos, camadas e mais camadas de interpretações foram sendo adicionadas sobre suas palavras. Algumas surgiram por devoção sincera, outras nasceram de necessidades institucionais. Outras ainda foram moldadas por contextos políticos, culturais e históricos. Mas por trás de tudo isso, permanece uma pergunta fundamental. O que Jesus realmente ensinava? Quando observamos suas palavras, sem os filtros acumulados ao longo dos séculos, percebemos algo extraordinário. Jesus não parecia estar interessado apenas em criar pessoas obedientes. Ele parecia estar interessado em transformar a forma como elas percebiam a realidade. O centro de sua mensagem não era simplesmente comportamento, era consciência. E existe uma palavra antiga que aparece repetidamente nos evangelhos para expressar essa ideia. Uma palavra que para muitos estudiosos talvez seja uma das mais mal compreendidas de toda a tradição cristã. Essa palavra é metanoia. Na maioria das traduções modernas, ela aparece como arrependimento. Mas será que arrependimento realmente captura tudo o que Jesus queria dizer? Para entender isso, precisamos olhar mais profundamente. A palavra metanoia vem do grego. Meta significa mudança, transformação, ir além. Nous significa mente, percepção, consciência. Juntas, essas palavras descrevem algo muito maior do que sentir culpa pelos próprios erros. Elas apontam para uma transformação completa da maneira de perceber a vida, uma mudança profunda na consciência, uma nova forma de enxergar a si mesmo, aos outros e ao próprio Deus. Por isso, quando Jesus inicia seu ministério público dizendo: "Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus", talvez sua mensagem fosse mais próxima de transformem sua forma de perceber, despertem, comecem a enxergar o que sempre esteve diante dos seus olhos. Essa interpretação muda tudo, porque não se trata apenas de abandonar determinados comportamentos. Trata-se de uma mudança interior tão profunda que os comportamentos acabam mudando naturalmente. Primeiro, a consciência. Depois, as ações. Primeiro a visão, depois a transformação. E é justamente aqui que começa um dos maiores mistérios dos ensinamentos de Jesus.
Porque se ele estava falando sobre uma transformação da consciência, por que grande parte da religião acabou concentrando sua atenção principalmente em regras externas? Porque o foco passou a ser o comportamento visível em vez da transformação interior? E mais importante ainda, o que acontece quando alguém realmente desperta para aquilo que Jesus estava tentando mostrar? É exatamente isso que vamos explorar a seguir. O que Jesus realmente queria despertar nas pessoas? Para compreender a profundidade dessa mensagem, precisamos voltar ao tempo em que Jesus viveu. Muitas pessoas imaginam que existia apenas uma única forma de praticar a fé em Israel durante o primeiro século. Mas a realidade era muito diferente. Havia diversos grupos religiosos, cada um defendendo uma interpretação específica da vontade de Deus. Os fariseus enfatizavam a observância rigorosa da lei e das tradições. Os saduceus estavam fortemente ligados ao templo e à estrutura sacerdotal. Os essênios buscavam uma vida separada da sociedade, dedicando-se à pureza espiritual e ao estudo das Escrituras. Os zelotes acreditavam que a libertação viria através da resistência política e da luta contra Roma. Cada grupo possuía suas próprias práticas, suas próprias regras e suas próprias respostas para uma pergunta fundamental: como agradar a Deus? Como alcançar a salvação? Como viver corretamente? E foi exatamente nesse cenário que Jesus apareceu. Mas ao invés de criar mais uma corrente religiosa entre tantas outras, ele começou a apontar para algo que parecia estar além de todas elas. Repetidamente, seus ensinamentos conduziam as pessoas para uma realidade interior. Sempre que alguém tentava reduzir a espiritualidade ao simples cumprimento de regras, Jesus direcionava a atenção para aquilo que acontecia dentro do coração humano. Esse padrão aparece em praticamente todo o seu ministério. No Sermão da Montanha, considerado por muitos o resumo mais completo dos seus ensinamentos, Jesus apresenta uma sequência de declarações que surpreenderam seus ouvintes. Ele não rejeita a lei, mas vai além dela. Ele mostra que o problema não está apenas nas ações externas, está na origem dessas ações, está na consciência que as produz. Por isso ele diz: vocês ouviram o que foi dito aos antigos. E logo em seguida acrescenta: mas eu vos digo, não matar é importante, mas a raiva alimentada dentro do coração já contém a semente da destruição. Não cometer adultério é importante, mas transformar o outro em objeto dentro da própria mente já revela uma desconexão interior. Amar o próximo é importante, mas amar apenas quem já nos ama não produz verdadeira transformação. Perceba o padrão. Jesus constantemente desloca a atenção do comportamento para a consciência, do exterior para o interior, da aparência para a essência. E talvez seja exatamente por isso que suas palavras continuam tão desafiadoras até hoje. Porque é muito mais fácil modificar comportamentos do que transformar a maneira como enxergamos a vida. É muito mais simples seguir regras do que confrontar aquilo que existe dentro de nós. E então encontramos um episódio fascinante registrado no Evangelho de João. Um líder religioso chamado Nicodemos procura Jesus durante a noite. Nicodemos não era um homem ignorante, era respeitado, conhecia profundamente as Escrituras, provavelmente sabia mais sobre religião do que a maioria das pessoas de sua época. Mesmo assim, Jesus lhe diz algo inesperado. Em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa frase atravessou séculos. Mas será que entendemos seu significado? Nicodemos certamente não entendeu. Ele interpreta a fala de maneira literal. Pergunta como um homem adulto poderia voltar ao ventre de sua mãe para nascer novamente. Mas Jesus não está falando sobre um segundo nascimento físico. Ele está apontando para uma transformação muito mais profunda, uma mudança radical de percepção.
uma nova forma de enxergar a realidade, um despertar interior. É como se dissesse: você pode conhecer todas as regras, pode estudar todos os textos, pode frequentar todos os templos, mas ainda assim não enxergar aquilo que realmente importa, porque existem verdades que não são alcançadas apenas pela informação. Elas precisam ser experimentadas, vividas, percebidas. E quanto mais observamos os ensinamentos de Jesus, mais encontramos essa mesma ideia. O reino de Deus não aparece como algo distante, não é apresentado apenas como uma recompensa futura. Não é descrito apenas como um lugar para onde se vai depois da morte. Em diversas passagens, Jesus fala do reino como uma realidade presente. Uma realidade que já está disponível, mas que muitas pessoas simplesmente não conseguem perceber. Talvez não porque esteja escondida, mas porque estão olhando para a direção errada. E essa possibilidade se torna ainda mais intrigante quando analisamos alguns textos antigos que ficaram fora da Bíblia tradicional. Entre eles, o famoso Evangelho de Tomé. Nesse texto, encontramos frases atribuídas a Jesus que apontam para a mesma direção. Uma delas afirma que o reino está dentro de nós e também ao nosso redor. Outra sugere que ele já está espalhado sobre a terra, mas poucos conseguem vê-lo. Independentemente da forma como cada pessoa interpreta esses textos, existe uma mensagem que se repete continuamente. A verdadeira transformação começa dentro, não em um edifício, não em uma instituição, não em uma cerimônia, mas no despertar da consciência. E é justamente aqui que chegamos a uma pergunta que pode mudar tudo. Se o reino já está presente, se a transformação é interior, se o despertar acontece dentro da própria consciência, então por que tantas pessoas passam a vida inteira buscando fora aquilo que talvez precise ser encontrado primeiro dentro? A diferença entre saber sobre Deus e experimentar Deus. Existe uma diferença profunda entre conhecer informações sobre algo e vivenciar esse algo diretamente. Pense por um instante. Você pode ler centenas de livros sobre o oceano, pode estudar correntes marítimas, pode decorar nomes de espécies marinhas, pode assistir documentários durante anos. Mas nada disso será igual à experiência de mergulhar na água pela primeira vez. O conhecimento intelectual possui valor, mas a experiência transforma. E talvez seja exatamente essa distinção que Jesus tentava mostrar repetidamente aos seus ouvintes. Muitas pessoas ao seu redor possuíam enorme conhecimento religioso. Sabiam as escrituras de memória, conheciam as tradições, frequentavam os lugares sagrados, participavam dos rituais, mas, ainda assim, pareciam incapazes de reconhecer aquilo que estava diante delas. Por isso, Jesus frequentemente confrontava líderes religiosos de sua época, não porque fossem pessoas más, mas porque muitas vezes confundiam conhecimento espiritual com transformação espiritual. Confundiam informação com despertar. E essa confusão continua existindo até os dias atuais. É possível passar décadas dentro de uma igreja, conhecer versículos, participar de reuniões, frequentar cultos, ouvir sermões, e ainda assim permanecer preso aos mesmos medos, ressentimentos, julgamentos e padrões internos. Essa é uma reflexão difícil, mas necessária. Porque Jesus parecia estar menos interessado na quantidade de informações acumuladas e mais interessado na qualidade da consciência que emergia da experiência espiritual. Observe suas parábolas. Elas raramente funcionam como tratados teológicos. Elas não oferecem sistemas complexos de doutrinas. Elas provocam algo diferente. Elas despertam perguntas. Elas obrigam o ouvinte a olhar para dentro. O reino dos céus é comparado a uma semente, a um tesouro escondido, a uma pérola de grande valor, a um fermento misturado na massa.
Todas essas imagens possuem algo em comum. Elas falam de algo que cresce silenciosamente no interior. Algo que transforma de dentro para fora, não de fora para dentro. Essa distinção é fundamental. Porque durante séculos, muitas pessoas foram ensinadas a procurar Deus apenas em estruturas externas, em edifícios, em símbolos, em autoridades, em sistemas. Mas os ensinamentos de Jesus frequentemente parecem apontar para uma realidade muito mais próxima, mais íntima, mais direta. Talvez seja por isso que algumas das passagens mais intrigantes dos evangelhos falem sobre pureza interior. Os religiosos da época preocupavam-se constantemente com aquilo que entrava pela boca, com regras alimentares, com rituais de purificação, com procedimentos externos. Mas Jesus responde algo surpreendente. Ele afirma que não é o que entra pela boca que torna alguém impuro, mas aquilo que sai do coração: raiva, orgulho, inveja, ódio, hipocrisia, arrogância. Tudo isso nasce no interior antes de se manifestar externamente. Mais uma vez, Jesus desloca o foco. Do comportamento para a consciência, da aparência para a essência, do ritual para a transformação. E essa mensagem se torna ainda mais poderosa quando observamos uma questão que atravessa toda a história humana: a busca pelo sagrado. Desde os tempos mais antigos, homens e mulheres procuraram Deus em montanhas, desertos, cavernas, templos e lugares considerados santos. E não há nada de errado nisso. Esses espaços podem inspirar, podem ajudar, podem criar condições favoráveis para experiências profundas. Mas existe um perigo: o perigo de acreditar que Deus habita apenas nesses lugares. O perigo de imaginar que o sagrado está distante. O perigo de esquecer aquilo que Jesus repetidamente sugeria: que o reino está mais próximo do que imaginamos, mais próximo do que nossa própria respiração, mais próximo do que nossos próprios pensamentos. Talvez por isso suas palavras continuem ecoando 2000 anos depois. Porque elas não dependem de época, não dependem de cultura, não dependem de fronteiras. Elas falam de algo universal, da possibilidade de despertar, da possibilidade de enxergar a realidade com novos olhos, da possibilidade de romper as ilusões que governam nossa percepção. Mas existe um problema. E é um problema que acompanha praticamente todas as tradições religiosas quando crescem e se transformam em instituições. Quanto maior uma instituição se torna, mais ela precisa de estruturas, mais precisa de regras, mais precisa de sistemas organizados, mais precisa de padrões que possam ser ensinados e reproduzidos. E é justamente nesse ponto que surge uma tensão que atravessa toda a história do cristianismo. A tensão entre a experiência viva e a estrutura religiosa. Entre o despertar interior e o comportamento externo. Entre a transformação da consciência e a simples conformidade com regras. E é essa tensão que vamos explorar a seguir. Porque compreender essa diferença pode revelar por que tantos ensinamentos de Jesus parecem ter sido compreendidos apenas parcialmente ao longo dos séculos. E talvez explique por que tantas pessoas sentem que existe algo mais profundo escondido por trás das palavras que ouviram durante toda a vida. À medida que o cristianismo cresceu, algo inevitável aconteceu. Aquilo que começou como uma experiência viva precisou se transformar em uma estrutura capaz de alcançar milhares e depois milhões de pessoas. Foram criadas comunidades, foram estabelecidas lideranças, foram definidos ensinamentos, foram construídos templos. E tudo isso teve seu papel na preservação da fé ao longo dos séculos. Mas existe uma pergunta que merece ser feita. O que acontece quando a estrutura se torna mais importante do que a experiência que ela deveria transmitir? Imagine alguém observando uma placa que aponta para uma cidade. A função da placa é indicar o caminho. Mas se essa pessoa passar a vida inteira admirando a placa,
sem jamais seguir a direção que ela aponta, terá perdido o essencial. Em muitos momentos, os ensinamentos de Jesus parecem alertar exatamente para esse risco. O risco de transformar meios em fins. O risco de confundir símbolos com realidade. O risco de substituir a experiência direta por sua representação. Talvez por isso Jesus tenha entrado em conflito tantas vezes com autoridades religiosas de sua época. Não porque rejeitasse toda forma de tradição, mas porque percebia quando a tradição começava a obscurecer aquilo que deveria revelar. Uma das cenas mais impactantes dos evangelhos ilustra isso claramente. Jesus entra no templo de Jerusalém e encontra comerciantes e cambistas ocupando os espaços destinados à oração. O que acontece em seguida é conhecido por praticamente todos os cristãos. Ele derruba mesas, expulsa vendedores e denuncia a transformação de um espaço sagrado em um centro de interesses humanos. Mas existe um detalhe que muitos ignoram. Pouco tempo depois, Jesus faz uma declaração ainda mais surpreendente. Quando questionado sobre sua autoridade para agir daquela forma, responde: "Destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei novamente." Os ouvintes acreditam que ele está falando do enorme edifício de pedra que levava décadas para ser construído, mas os evangelhos afirmam que ele estava falando de outra coisa. Estava falando de si mesmo, do corpo, daquilo que nenhum edifício poderia conter. Essa ideia aparece diversas vezes ao longo do Novo Testamento. A noção de que o verdadeiro encontro com Deus não depende exclusivamente de lugares físicos, que existe um templo mais profundo, um templo interior, um espaço onde a consciência encontra o sagrado. Anos mais tarde, o apóstolo Paulo escreveria uma frase que ecoa exatamente essa compreensão: "Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?" Pense por um momento sobre o impacto dessa afirmação. Se ela for verdadeira, então a busca espiritual muda completamente de direção, porque a questão deixa de ser apenas onde Deus está e passa a ser: por que não conseguimos perceber sua presença? Por que buscamos incessantemente fora aquilo que talvez também precise ser encontrado dentro? Essa pergunta atravessa não apenas o cristianismo. Ela aparece em diversas tradições espirituais ao redor do mundo. Místicos cristãos, monges do deserto, sábios judeus, mestres sufis. Todos eles, em diferentes épocas, falaram sobre uma transformação interior que vai além do conhecimento intelectual, uma percepção mais profunda da realidade. Talvez seja por isso que tantos textos antigos insistem na ideia do despertar, não como um evento mágico, não como um poder sobrenatural, mas como uma mudança gradual na forma de perceber a vida. Quando isso acontece, a pessoa começa a notar coisas que antes ignorava, começa a perceber padrões, começa a reagir de maneira diferente aos desafios. Começa a enxergar o próximo com mais compaixão. Começa a identificar ilusões que antes pareciam verdades absolutas. E é justamente aqui que encontramos uma das maiores diferenças entre a religiosidade exterior e a transformação interior. A religiosidade exterior pode ser observada, pode ser medida, pode ser exibida, pode ser reconhecida pelos outros. Mas a transformação genuína da consciência acontece em silêncio. Ela não depende de aplausos, não precisa de reconhecimento, não busca aprovação constante. Ela se manifesta naturalmente, através da forma como alguém vive, através da maneira como trata as pessoas, da forma como responde ao sofrimento, da capacidade de amar mesmo quando não recebe amor em troca. E talvez seja exatamente isso que Jesus tentava revelar, que o reino de Deus não é apenas algo para ser esperado, é algo para ser percebido, não apenas uma promessa futura, mas uma realidade que começa a se manifestar quando a consciência desperta.
E essa ideia nos conduz a uma reflexão extremamente desconfortável. Porque se o verdadeiro templo está dentro, se a transformação é interior, se o despertar da consciência é o centro da mensagem, então por que tantas pessoas passam anos praticando uma fé que transforma seus hábitos, mas não transforma seu coração? Essa é a pergunta que nos leva ao ponto mais profundo deste vídeo, e talvez também a parte mais desafiadora dos ensinamentos de Jesus. Talvez neste ponto do vídeo, algumas pessoas estejam se perguntando: se Jesus falava tanto sobre transformação interior, então ele era contra a religião? A resposta é mais complexa do que parece. Jesus não declarou guerra à espiritualidade. Não combateu a busca sincera por Deus, não condenou a oração, não rejeitou as Escrituras, não atacou aqueles que desejavam viver uma vida dedicada ao sagrado. O que ele confrontava repetidamente era outra coisa: a hipocrisia, a aparência sem essência, a religiosidade que se tornava uma máscara, a prática exterior que escondia um interior não transformado. É por isso que algumas das palavras mais duras registradas nos evangelhos não foram dirigidas aos pecadores comuns. Foram dirigidas aos líderes religiosos que acreditavam já ter encontrado a verdade. Jesus sentava-se à mesa com cobradores de impostos, conversava com prostitutas, tocava leprosos, acolhia pessoas rejeitadas pela sociedade. Mas quando encontrava indivíduos que utilizavam a religião para alimentar orgulho, poder ou superioridade moral, suas palavras tornavam-se extremamente incisivas. Ele os comparava a sepulcros caiados, bonitos por fora, mas vazios por dentro. Essa imagem é poderosa, porque revela uma verdade que continua atual. É possível parecer espiritual sem ser transformado. É possível parecer santo sem desenvolver compaixão. É possível falar de amor sem amar. É possível defender Deus enquanto o coração permanece dominado pelo medo, pela inveja, pela arrogância ou pelo ressentimento. E talvez seja justamente essa a crítica mais profunda presente nos ensinamentos de Jesus. Não uma crítica à religião em si, mas à ilusão de que práticas externas podem substituir uma transformação interior genuína. Pense honestamente. Quantas vezes buscamos parecer corretos em vez de sermos verdadeiros? Quantas vezes tentamos convencer os outros de nossa fé enquanto ignoramos conflitos que continuam vivos dentro de nós? Quantas vezes buscamos reconhecimento espiritual em vez de crescimento espiritual? Essas perguntas não são acusações, são convites, convites para olhar para dentro. Porque toda transformação começa com uma visão honesta da própria realidade. Jesus falava frequentemente sobre olhos que veem e ouvidos que ouvem. Mas ele não estava se referindo apenas aos sentidos físicos. Falava de uma capacidade interior de perceber, uma percepção que ultrapassa condicionamentos, preconceitos e ilusões. Uma percepção capaz de enxergar aquilo que o ego tenta esconder. E aqui chegamos a um ponto extremamente importante. A maior prisão espiritual talvez não seja a ignorância. Talvez seja a falsa certeza. Quando uma pessoa acredita que já sabe tudo, ela deixa de procurar. Quando acredita que já despertou completamente, deixa de crescer. Quando acredita que já possui toda a verdade, fecha as portas para novas compreensões. É interessante notar que muitos dos encontros mais transformadores narrados nos evangelhos acontecem justamente com pessoas abertas, pessoas que reconheciam suas próprias limitações, pessoas que sabiam que ainda estavam procurando. Enquanto isso, aqueles que acreditavam possuir todas as respostas, frequentemente, eram os que menos conseguiam compreender a mensagem. Existe uma frase atribuída a Jesus em antigos textos cristãos que resume bem essa ideia. Aquele que procura, continue procurando até encontrar. Essa não é a linguagem de alguém que oferece respostas prontas.
É a linguagem de alguém que convida ao despertar, ao crescimento, à descoberta, ao aprofundamento contínuo, porque a consciência não desperta de uma vez por todas. Ela amadurece, ela se expande, ela aprende a enxergar aquilo que antes estava oculto. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas sentem um vazio mesmo após anos de prática religiosa. Não porque lhes falte religião, mas porque existe uma diferença entre seguir um caminho e despertar para aquilo que o caminho aponta. Jesus parecia compreender essa diferença como poucos, e sua mensagem continua ecoando através dos séculos como um convite permanente, não apenas para acreditar, mas para ver, não apenas para obedecer, mas para compreender, não apenas para seguir regras, mas para permitir que a própria consciência seja transformada. E essa transformação nos conduz à pergunta final, a pergunta que talvez seja a mais importante de todas. Se Jesus apontava para um despertar da consciência, como podemos reconhecer esse despertar em nossa própria vida? Chegamos ao final desta jornada, mas talvez a verdadeira pergunta não seja o que Jesus ensinou há 2000 anos. Talvez a pergunta mais importante seja: o que esses ensinamentos significam para nós hoje? Vivemos em uma época onde existe mais informação disponível do que em qualquer outro momento da história. Temos acesso a milhares de livros, milhões de vídeos, incontáveis sermões, estudos e interpretações. Podemos aprender sobre praticamente qualquer assunto com alguns cliques. Mas existe uma diferença entre informação e transformação. E essa diferença talvez seja mais relevante hoje do que nunca. Porque uma pessoa pode acumular conhecimento durante toda a vida e ainda assim nunca experimentar uma mudança profunda na forma como enxerga a si mesma, aos outros e ao mundo. Foi exatamente esse ponto que Jesus parecia destacar repetidamente. Ele não procurava apenas seguidores, não buscava simplesmente pessoas capazes de repetir ensinamentos. Ele procurava despertar algo, uma nova forma de ver, uma nova forma de viver, uma nova forma de perceber. Por isso, quando observamos os evangelhos com atenção, encontramos um padrão fascinante. Jesus não entregava respostas prontas para todas as perguntas. Frequentemente, ele respondia uma pergunta com outra pergunta, contava parábolas, usava símbolos, provocava reflexão, convidava as pessoas a enxergarem além das aparências. Era como se estivesse constantemente tentando abrir uma porta dentro da consciência humana. Uma porta que não podia ser aberta por sacerdotes, não podia ser aberta por instituições, não podia ser aberta por decretos. Precisava ser aberta pela própria pessoa. E talvez seja exatamente isso que torna seus ensinamentos tão poderosos até hoje. Porque eles continuam apontando para algo que nenhuma estrutura externa consegue realizar sozinha. A transformação interior, a mudança de percepção, a metanoia, o despertar. Talvez você tenha passado anos procurando respostas. Talvez tenha buscado Deus em diferentes lugares. Talvez tenha experimentado momentos de fé intensa. Talvez tenha enfrentado dúvidas. Talvez ainda esteja procurando. E tudo bem, porque a busca sincera sempre foi parte da jornada humana. Mas existe uma possibilidade que atravessa toda a mensagem de Jesus. A possibilidade de que aquilo que procuramos esteja mais próximo do que imaginamos. Mais próximo do que nossos pensamentos, mais próximo do que nossas crenças, mais próximo do que qualquer sistema religioso. A possibilidade de que o reino não seja apenas um destino, mas também uma forma de perceber, uma forma de viver, uma forma de amar, uma forma de estar presente. Talvez seja por isso que tantos ensinamentos atribuídos a Jesus falam sobre olhos que veem, ouvidos que ouvem, corações que compreendem, não porque a verdade esteja escondida, mas porque muitas vezes estamos distraídos demais para percebê-la.
E se existe uma mensagem central em tudo o que exploramos neste vídeo, talvez seja esta. Jesus não parecia interessado apenas em criar pessoas mais religiosas. Ele parecia interessado em despertar seres humanos mais conscientes, mais presentes, mais compassivos, mais conectados com aquilo que há de mais profundo dentro de si mesmos. E essa jornada continua aberta, hoje, agora, neste exato momento, porque o despertar da consciência não é um acontecimento preso ao passado. É uma possibilidade que existe a cada novo olhar, a cada nova percepção, a cada instante em que abandonamos o automático e passamos a enxergar com mais clareza. E talvez a pergunta que permanece não seja o que Jesus queria que eu acreditasse, mas sim, o que Jesus queria que eu enxergasse. Pense sobre isso e escreva nos comentários. Você acredita que Jesus veio fundar uma religião ou despertar a consciência das pessoas? Sua opinião pode ajudar a enriquecer esta reflexão para todos que assistirem. Se este vídeo trouxe uma nova perspectiva para você, deixe seu like, compartilhe com alguém que também se interessa pelos mistérios da fé e pelos ensinamentos mais profundos de Jesus. E, principalmente, inscreva-se no canal Os Mistérios da Fé e ative o sino das notificações. Aqui, continuaremos explorando textos antigos, evangelhos esquecidos, profecias, mistérios bíblicos e os segredos mais fascinantes da espiritualidade. Obrigado por assistir e até o próximo mistério.